A gente agora vai para o nosso sofá para bater um papo com os nossos convidados, né? Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal e a gente quer conversar com os pastores Cássio e a pastora Silvia também, esposa, e queremos aprender um pouco mais, né, com aquilo que a palavra diz. Porque a palavra diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Portanto, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, falando do nascimento de Jesus. Para isso, trouxemos então o pastor Cássio, sua esposa, a pastora Silvia, para nos ajudar a aprender um pouco mais a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Sejam bem-vindos, viu? Bem-vindos. Bom ter vocês com a gente aqui. E como estão os preparativos para o Natal? Bem, a gente acaba tendo preparativos pessoais, familiares e eclesiásticos, né? Por causa da própria comunidade. E como família, a gente acaba... a gente criou uma tradição familiar de valorizar realmente a vinda de Jesus Cristo. Então, a gente não tem muito essa questão do presente, do comércio. A gente resiste um pouquinho a entrar nessa lógica, né, Silvio? Por outro lado, em termos de comunidade, de igreja local, aí está todo mundo envolvido, né? Tem as crianças, os jovens fazendo um teatro super Natal, super-heróis, né? E o maior herói é Jesus chegando, a terceira idade, os velhinhos. Tem alguns que dormem na hora da apresentação, mas está assim, muito legal. É fato, né? Em toda a igreja, né, pastor? Mas é porque tem um ministério lá na igreja, como é que chama, senhor? Tarde Mais Feliz. Isso, que estão alcançando os idosos e pessoas portadoras de deficiência também. E resolveram fazer a cantata por conta deles, né? Eles pediram para decorar a igreja, pediram para fazer uma cantata. Aí um dos 3 reis magos, um é cego, o outro vai numa cadeira de roda, né? O outro é bem velhinho. E durante a cantata tem que acordar os velhinhos. Acorda, querida, falta uma música. Muito bom. Mas é uma delícia, né? Eles estão animadíssimos, assim, convidaram a família toda, vem gente de tudo quanto é lado, a igreja vai lotar, porque eles são os artistas, né? Então, eles são muito fortes. E é legal, né? a gente poder falar do Natal da perspectiva cristã evangélica, porque aí a gente tem essa liberdade, não é, de realmente criar em cima daquilo que o Natal de fato representa, né? Ou seja, a gente pode fugir completamente, a gente estava agora há pouco falando sobre a questão das etiquetas, né? Das festas e etc. Mas a gente, no meio cristão evangélico, a gente pode realmente criar uma linguagem diferente para transmitir a mensagem que deve ser transmitida, que é o nascimento de Jesus. Embora a gente não tenha certeza, os estudiosos não têm certeza do dia do nascimento de Jesus, né? Uns acreditam que é abril, outros fevereiro, outros dezembro, como se comemora, mas nós podemos aproveitar a deixa e transmitir a mensagem, né, pastor Cássio? A própria cristandade oriental e ocidental diverge quanto a isso, que no Ocidente a gente comemora no final de dezembro. Já no Oriente é lá para o dia 6, 7 de janeiro. Algumas comunidades do interior do Brasil têm a cerimônia de reis, a festa de reis, no dia 6 de janeiro também. Sim. Então, assim, se a festa de reis é no dia 6 de janeiro, quer dizer, então, que talvez o nascimento tenha ocorrido no dia 6 de janeiro. Mas, na realidade, como o pastor colocou, não há uma precisão histórica da data do nascimento de Jesus Cristo. Muito pouco, provavelmente, ocorreu exatamente nesse período, porque nesse período lá na Palestina, os pastores não iam estar no campo como narram os textos bíblicos, né? É um período que é impróprio. Frio, deve ser, inclusive, exatamente, né? Com neve e tudo mais. Exatamente. Né? Então, possivelmente foi um pouquinho mais para frente. Na realidade, a datação é muito mais uma questão de construção histórica. Isso foi lá para o IV século, mais ou menos, que definiram. Mas o que importa no Natal, acho que para todo mundo, né, principalmente para quem é cristão, é que Jesus nasceu de fato, né? A Bíblia, o texto que eu acabei de citar aqui de Isaías capítulo 9, versículo 6, fala isso: o menino nos nasceu, já nasceu,
Não importa que ele nasceu, não importa que ele veio ao mundo, importa que ele morreu na cruz, né? Ele veio cumprir o propósito dele, que era resgatar a humanidade por meio da sua morte e, consequentemente, da sua ressurreição. E eu vejo que a igreja precisa realmente focar nessa mensagem, né? E, infelizmente, muitos dos cristãos acabam ficando meio que encantados, inclusive, com o glamour da noite de Natal, com as festas e com tudo mais, né? Até aproveitando o gancho do que o Jean está falando, eu acho que não só os cristãos, mas até mesmo a sociedade mesmo, nessa história do Papai Noel, que tem um fato histórico por trás de tudo isso, não é nada místico, nada, mas isso tudo, o comércio aproveitando muito essa data, porque é uma das datas onde se mais movimenta a economia dos lojistas, enfim, isso tudo contribuiu para que fosse temporalmente esquecido a pessoa de Jesus nesses dias. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a realidade dessa data hoje na nossa nação. Na nação? Bom, nós temos uma prática em casa que começou na nossa casa, isso eu ouvi de uma pastora, eu achei maravilhoso, segui o exemplo, deu muito certo, isso foi para a igreja, isso influenciou muita gente. Meus filhos, desde pequenininhos, a gente começou a trabalhar isso. O que é o Natal? É o aniversário de Jesus, é o dia que Jesus nasceu. Então, quando eles eram pequenos, em vez de a gente fazer ceia e tudo mais, a gente fazia um bolo de aniversário, fazia com eles, inclusive, a gente fazia aquele bolo, e tudo, punha uma velhinha para Jesus e tal, e fazia os presentes. Ó, todo mundo pode ganhar um presente, mas o presente principal, o melhor é de Jesus, porque ele é o aniversariante. Só que ele é um aniversariante tão amoroso que no dia do próprio aniversário dele, ele ainda deixa a gente ganhar presente também, mas o presente principal é o dele. Então, o que nós vamos comprar para Jesus? Aí minha filha ficava assim, que hora que ele vai descer para comer o bolo? Pergunta difícil de responder. Aí eu falei, não, minha filha, ele não vai descer. Mas ele falou que todas as vezes que a gente desse alguma coisa para um necessitado, para uma pessoa que prega o evangelho em nome dele, ou então para um órfão, para uma viúva, uma pessoa carente, todas as vezes que a gente fizesse essas coisas, é como se estivesse fazendo para ele. Então, ele não vai descer para comer, mas ele deve estar conosco e nós vamos levar isso aqui lá no Recanto, que era um lar de crianças que a gente ajudava, né? Nós vamos levar esse bolo lá as crianças estão comendo, Jesus está recebendo, e o presente, né? Aí o presente a gente também sempre ensinava, é um missionário, ou então é uma viúva, uma família carente, e o melhor presente tinha que ser o presente de Jesus. E essa tradição passou para a igreja, né? Uma coisa que da nossa casa aí virou uma tradição na igreja. Então, o nosso Natal gira sempre em torno disso. O presente de Jesus, né? Todo ano a gente escolhe o presente de Jesus, a igreja inteira escolhe o que vai ser, e aí a gente trabalha nisso e trabalhando essas questões, porque Papai Noel, eu sempre falo com os meus filhos e falo na igreja também, que no Natal as pessoas elas se aproximam de Deus, não tem jeito. A presença de Deus nessa época, ela é muito forte e as pessoas ficam com essa sensação, essa vontade de dar, essa vontade de doar, essa vontade de presentear. E eu falo, é porque esse é o sentimento que primeiro esteve no coração de Deus. Deus estava pronto a doar o seu filho, entregar o seu filho para que ele viesse, morresse aqui na cruz, pagasse o preço pelos nossos pecados. Então, ele foi tão generoso, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e esse filho nasceu como um bebezinho. Então, esse sentimento está na humanidade inteira, de um jeito ou de outro. Eu diria que não seria a presença de Deus que no Natal estaria mais forte, mas a sensibilidade das pessoas, a presença dele é que está mais forte nesse caso. Exato. Né? Esse sentimento de, parece que todo mundo para ouvir a questão, o lado espiritual. Todo mundo quer agradar. Mas é muito interessante essa ideia que você colocou, né? Gostei do melhor também. presente de Jesus. É muito bacana, mesmo. Porque é uma forma de você falar de Jesus como o principal da festa, né? Explicou muito bem, que eu fiquei aqui tentando imaginar como é que você ia explicar para os meninos. O que vai dar para Jesus, né? E você ainda consegue fazer um projeto social com isso, né? Porque você recolhe, no caso da igreja, quando pensa no âmbito maior da igreja, você recolhe ali uma quantidade de presentes e leva para um abrigo, Teve uma vez, por exemplo, que foi com um grupo de pessoas que estão em recuperação
Drogas. Dependentes químicos, né? Exatamente, dependentes químicos. Conversamos com os líderes do ministério, o que eles gostariam de ganhar de presente. Eles queriam chocolate. Uau. Queriam chocolate. Simples. Você podia mandar sabonete, pasta de dente, tudo, mas não, o que eles gostariam? Aí a gente fez o quê? O presente, todo mundo, eu falei, olha, mas você vai comprar uma caixa de chocolate boa. Né? Aquela, assim, uma cesta de chocolate. como se fosse primeiros para Jesus. E empacota bonitinho. Chocolate suíço. Isso. Mas é para Jesus, é o melhor. E cada pacote bonito, mas encheu a Kombi. De caixa de chocolate. E cria esse sentimento de doar, de dar. Agora, a gente está falando, eu até achei muito interessante o ponto que você tocou sobre o Papai Noel e Jesus. Muitas vezes o Papai Noel tem substituído a figura de Jesus. As crianças deixam de pedir para Jesus para pedirem para o Papai Noel. E é isso que a cultura vem trazendo para a gente. Então, qual que é o papel da igreja? Ensinar e passar isso para essas crianças, para que elas, porque realmente é tudo muito lindo, até a criança cristã vê o coleguinha de repente, o Papai Noel, então isso pode trazer uma certa confusão. Qual que é o papel de vocês, de nós, né, como igreja, para passar isso para nossas crianças? E há quem acha a igreja macabra ainda, né, Luciana? Porque pensa assim, a igreja olha, Papai Noel não existe. Não, eu já falei demais, mas eu queria responder, né? Fique à vontade. Isso também, porque é um questionamento dos meus filhos também, e eu sou professora de história, né? Então eu acho que tudo tem que ser explicado, tudo tem uma explicação histórica, principalmente uma explicação bíblica, então tem que conversar, e a criança é muito inteligente, desde pequenininho a gente já vai ensinando. E eu falava, mãe, mas e o Papai Noel? Aí pronto, eu expliquei. Santa Claus, quem foi, né? Então eu conto a história de São Nicolau, que depois virou Santa Claus, e eu falo, ele era um homem, né? Essa lenda nasceu, dizem, né, que esse homem, ele entregava presente para as crianças nessa época. Ele fazia isso porque ele amava Jesus. Ele fazia isso por amor a Jesus. Mas o problema é que ele tomou o lugar do aniversariante. O problema é que o povo quer santificar todo mundo, aí beatifica todo mundo e aí virou um... Pois é, ele fazia isso porque ele amava Jesus, o coração dele era puro, ele queria agradar a pessoa certa. Mas as pessoas pegaram e colocaram no lugar do aniversariante. Aí eu sempre falava para minha filha, você já pensou, filha, você... No dia do teu aniversário, chega um outro convidado e as pessoas ficam só fazendo as coisas para o convidado e toda a alegria da festa envolve o convidado, só o convidado que recebe atenção e tudo, e você fica lá no cantinho, ninguém dá bola para você. Minha filha ficou assim, mãe, que horror, né? Ela era pequenininha assim, isso é muito triste, mamãe. Pois é, minha filha, é isso que acontece todo ano. E eu creio que é uma estratégia. Aí é uma questão espiritual, né? Porque a gente não pode imaginar que tudo é pela economia, tudo é pela política. Há algo espiritual por trás de tudo, nessa questão de tirar o foco de Jesus. Porque no Natal, tira-se o foco de Jesus, coloca o Papai Noel. Se pensar na Semana Santa, é muito interessante isso. O que se comemora no dia 21 de abril, que é a Semana Santa? Tiradentes. Tiradentes. Qual a imagem de Tiradentes que nós temos? Não é de um alferes de barba feita. Que militar que usava barba, cabelo comprido? Não, mas ele... Marte, né? Mas aí se pinta a imagem de Tiradentes igual a Jesus Cristo, para tirar o foco de Jesus Cristo, da morte dele, da crucificação, da sua ressurreição, e joga numa figura Tiradentes. No Natal, joga em Papai Noel. Ou então no coelhinho da Páscoa lá, né? Então, essa é uma estratégia... Há uma transferência, né? Exato, tira o foco. De valor. Exato, não precisa de falar que Jesus é ruim. Só tira o foco de Jesus e coloca em outra pessoa. Que eu digo até de Jesus... Pode falar. Não, eu só queria agradecer. Você tem mais uma pergunta? Não, eu ia complementar isso, que até de Jesus e até da própria família. Porque o esforço do pai a receber o 13º, ir lá, comprar o presentinho e falar que é do Papai Noel. Faz favor, o que é isso? Aqui pro Papai Noel, né? Eu estou trabalhando o dia inteiro o mérito Papai Noel ganhar o mérito. Ele vai descer pela chaminé, nem idade para descer na chaminé, ele tem mais. Nem chaminé na minha casa tem. Eu queria poder conversar mais com vocês, mas infelizmente a gente chegou ao final da nossa conversa aqui, mas foi de muita valia essa conversa, porque a gente realmente entendeu e passou para as pessoas, né, de casa o verdadeiro valor do Natal. Então, eu queria que vocês deixassem as considerações finais que vocês acharem interessante, porque a gente vai finalizar nosso papo. Eu de novo? Primeiras damas, né?
Bom, eu acho que o importante mesmo no Natal é parar e pensar o verdadeiro sentido de Natal. Jesus é tão maravilhoso, ele se entregou ali na cruz, em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados e tem toda uma vida nova para nos dar, cheia de bênçãos, cheia de alegria, de verdade, Então, para que ficar atrás de tanto sonho, de tanta ilusão? Vamos procurar o que é real. Jesus é real e é lindo, e é maravilhoso, e é verdadeiro.